casa, receptivo. Fácil. Som. Oi. Agora sim? Som. Oi. Pronto. Muito boa noite, bem-vindos cada um de vocês, meus amados irmãos e irmãs, neste culto ao quarto domingo após Pentecostes. As leituras, nós vamos falar sobre o que aconteceu quando Jesus enviou os seus discípulos. Ele envia de 2 em 2 os discípulos nessa primeira chamada, que a gente chama às vezes de um pequeno estágio, né, ao ministério, preparando eles para a grande comissão que vai acontecer no final do Evangelho de Mateus. Neste ensaio, né, da missão, Jesus traz uma palavra de alerta. Olha, vocês estão indo como ovelhas para o meio de lobos. Vocês vão encontrar desafios, adversidades. Muitos, por causa do meu nome, odiarão vocês. E é coisa que a gente muitas vezes não consegue compreender. Por que tem ódio ou adversidade a nós? Ora, quando a palavra nos diz, e o apóstolo João também nos fala isso, o Jesus fala que o motivo para odiarem a igreja é porque ela prega a palavra do Senhor. E isso fala muito mais quando nós olhamos o apóstolo Paulo também responder para nós. Porque do coração do homem procedem maus desejos, né? A ira, revolta contra Deus, ou seja, é da nossa natureza humana. Eu não quero me encontrar com a palavra de Deus porque ela me acusa. E na fuga da acusação, nós nos tornamos agressivos, arredios. E nisso está o motivo da perseguição à igreja, né, da adversidade e também dessa animosidade. São adversidades externas, mas também tem aquela interna, porque a nossa própria natureza é composta da mesma forma que a natureza do mundo. E muitas vezes nós, como cristãos, muitas vezes incorremos no caminho de escolher os nossos interesses e não necessariamente a palavra de Deus. Vivemos hoje um dia onde se fala muito de igrejas inclusivas. Mas as igrejas inclusivas estão cobrando caro. São inclusivas a despeito do mandamento do Senhor, da palavra do Senhor, e há aqueles que dizem que a Bíblia precisa ser atualizada. Por quê? Porque ela não está de acordo com as normas e as contingências do nosso tempo. A Escritura não tem esse propósito. Ela não está feita para se moldar ao tempo, mas para que o tempo, para que a cultura possa moldar-se à orientação do Senhor, que permanece para sempre. Quem guarda os mandamentos, quem guarda a palavra do Senhor, quem guarda Cristo no seu coração, tem a recompensa. Disse Jesus, aquele que perseverar até o fim, esse tem a vida eterna. Que Deus assim nos abençoe neste culto ao longo deste momento.
na presença e acolhendo Cristo em nossos corações pelo poder do Espírito Santo. Amém. Nos colocamos de pé na presença deste Deus triuno, no qual também nós fomos batizados. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se, meus irmãos. Nós cantamos o primeiro hino desta noite, deste culto, número 71, Como eu amo o teu templo. Queremos falar com o nosso Deus, tal como estou. Assim nos achegamos na casa do Senhor. Podem levantar-se para ouvir a sua palavra, mas também para confessar os nossos pecados. Pecados que, como falei no início deste culto, fazem parte da nossa natureza. E não confessa pecado aquele que acredita que não comete. E a Bíblia diz, fazendo isso, mentimos para nós mesmos e não confiamos plenamente no Senhor, pois a sua palavra é verdade.
E essa palavra acolhe o pecador arrependido. Por isso cantamos de novo com o salmista desse hino: tal como estou, tão pecador, me achego a ti. Na letra do próximo hino, hino 124, nós queremos meditar cantando e preparar os nossos corações para falar com o nosso Deus e confessar a Ele os nossos pecados. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo temporal e eterno. Deploro de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia, e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém, Senhor. Meus amados irmãos, diante de Deus eu pergunto se também é esta a vossa sincera confissão, cada um de vocês. Se de fato reconhece os teus pecados e confia no perdão suficiente em Cristo Jesus. Se deseja viver esta nova vida pelo poder do Espírito Santo, reconciliando e servindo a Ele na medida e oportunidade que Ele dá. Se assim é, então diga: sim, eu desejo pela graça de Deus. Em virtude desta confissão de cada um de vocês que realmente confessa e confia, eu, como pastor e vosso irmão, chamado e ordenado, compartilho com vocês da graça o presente dos céus. E da parte por ordem de Jesus, nosso Senhor e Salvador, confirmo o perdão sobre os teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos seguir nosso culto com a leitura do Salmo de número 91, como está aí em nosso painel. Nós queremos fazer a leitura deste Salmo de modo responsivo. Pastor e congregação será projetado.
A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus livrará você dos perigos escondidos e das doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor, Deus, o seu protetor, e do Altíssimo o seu defensor. Por isso nenhum desastre lhe acontecerá, e a violência não chegará perto da sua casa. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e na terra paz, boa vontade para com os homens. Nós te louvamos, bendizemos, adoramos. Nós te glorificamos e te damos graças por tua grande glória. Ó Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente, ó Senhor, unigênito Filho, Jesus Cristo, ó Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho do Pai, que tiras os pecados do mundo, tem compaixão de nós. Tu que tiras os pecados do mundo, recebe a nossa deprecação. Tu que estás sentado à mão direita de Deus Pai, tem compaixão de nós, porque só Tu és santo, só Tu és o Senhor, só Tu, ó Cristo, juntamente com o Espírito Santo, és o Altíssimo na glória de Deus Pai. Amém. Ó Senhor, Santo Deus, que nos acompanha com a Tua palavra em dias de perseguição e dias de paz. Dá-nos, Senhor, a segurança pelo Teu Espírito, a fim de perseverarmos, assim de suportarmos com paciência as adversidades externas e internas que tentam nos desviar do Teu santo caminho. Guarda-nos, a fim de, por Cristo, sustentarmos esta vida e esta caminhada na segurança da vida eterna que já temos, por causa dele, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina contigo, ó Pai, e o Santo Espírito, único Deus pelos séculos sem fim.
Amém. Podem sentar-se. Nós queremos cantar o próximo hino. Queremos ouvir a palavra do Senhor, os dois textos do Antigo Testamento e também da Epístola, por meio dos nossos irmãos voluntários aqui nesta noite. Há alguém que se voluntarie para fazer a leitura? Texto do Antigo Testamento, conforme Jeremias, texto de Jeremias, capítulo 20, dos versículos 7 a 13. Talvez essa aqui. Talvez essa aqui. Jeremias? Tá? E aqui, Penha, depois, então, testa essa aqui, por favor. Para ela. Jeremias, capítulo 20. 20, do 7 ao 13, né? 7 ao 13, isso mesmo. A queixa de Jeremias. O Senhor Deus, ó Senhor Deus, tu me enganaste, e eu fiquei enganado. Tu és mais forte do que eu, e me dominaste. Todos zombam de mim, caçoando o dia inteiro. Cada vez que falo, tenho de gritar e anunciar violência, destruição. Ó Senhor, eles me desprezam e zombam de mim o tempo todo, porque anuncio a tua mensagem. Mas quando penso, vou esquecer o Senhor e não falarei mais em seu nome, então a tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. Ouço as multidões cochichando, há terror por todos os lados, e dizem: acusem Jeremias, vamos denunciá-lo. Até os meus amigos íntimos esperam que eu tropece. Eles dizem: talvez ele caia numa armadilha. Então nós o pegaremos e nos vingaremos. Mas tu, ó Senhor, estás comigo, e és forte e poderoso. Os que me perseguem tropeçarão e nunca vencerão. Eles ficarão muito envergonhados,
por causa do seu fracasso. A desgraça deles não acabará e nunca será esquecida. Assim, ó Senhor Todo-Poderoso, com justiça tu nos pões à prova, pois sabes o que está na nossa mente e no nosso coração. Deixa que eu veja a tua vingança contra os meus inimigos, pois coloquei a minha causa nas tuas mãos. Cantem ao Senhor Deus, louvem o Senhor, porque ele livra os pobres do poder dos maus. Muito obrigado, Luiz. Maria da Penha. Texto de Romanos, capítulo 6. Versículo 12 até o 23. Portanto, não deixe que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entregue nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entregue-se completamente a Deus para que ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. O que é que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não, pois vocês sabem muito bem que quando se entregam a alguma pessoa para serem escravo dela, são de fato escravos dessas pessoas a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado, que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceito por ele. Mas damos graças a Damos graças a Deus porque vocês que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Falo com palavras bem simples, porque vocês ainda são fracos. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravo da imoralidade e da maldade para servir o mal. Entreguem-se agora inteiramente como escravo daquele que é direito para viver uma vida dedicada a Deus. Quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que é direito. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando fazia aquelas coisas de que agora tem vergonha? Pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos
em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Muito obrigado. Em reverência ao Santo Evangelho, convido a todos que podem colocarem-se de pé. O Evangelho de hoje está registrado em Mateus, capítulo 9 a 13. Não. Foi um erro aqui. Não, é só desconsiderar esse texto que está aí. O nosso texto do Evangelho de hoje é Mateus capítulo 10, dos versículos 5, depois 21 até o 33, tá? Desconsiderem o texto. Mateus capítulo 10, o versículo 5, que é a continuidade da leitura da semana passada, né? Depois nós vamos saltar para os versículos 21 a 33. É do envio de Jesus, né? Do envio dos apóstolos, né? Até as ameaças e recompensas que Jesus fala dos versículos 21 a 33. Assim lemos a palavra do Senhor. Jesus enviou esses 12 homens, dando-lhes a seguinte ordem. E agora saltamos para o versículo 21 para entendermos o contexto. 21. Muitos entregarão os seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão os filhos. Os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Quando vocês forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês não acabarão o seu trabalho em todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor, e nenhum empregado é mais importante do que o seu patrão. Portanto, o aluno deve ficar satisfeito em ser como o seu professor e o empregado em ser como o seu patrão. Se o chefe de família é chamado de Beelzebu, então as pessoas dessa família serão xingadas de nomes piores ainda. Portanto, não tenham medo de ninguém. Tudo o que está coberto vai ser descoberto, e tudo o que está escondido será conhecido. O que estou dizendo a vocês na escuridão, repitam na luz do dia. E o que vocês ouviram em segredo, anunciem abertamente. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Por acaso não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém, nenhum deles cai no chão se o Pai de vocês não deixar que isso aconteça. Quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também, no dia do juízo, afirmarei diante do meu Pai que está no céu que ela pertence a mim. Mas se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também, no dia do juízo, direi diante do meu Pai que está no céu que ela não pertence a mim. Palavra do Senhor Jesus. Falando o nosso texto,
falar publicamente, confessar publicamente a nossa fé, a quem pertencemos, a nossa identidade, o nosso pertencimento. Assim queremos fazê-lo aqui, de público, neste culto, como um símbolo, um sinal do nosso pertencimento à Santa Igreja Cristã, nas palavras do Credo Niceno. Confessamos: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual, por nós homens e pela nossa salvação, desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa Igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Crendo nesse Senhor e Salvador, nós queremos cantar do próximo hino em preparação à mensagem, número 119. Podem sentar-se. Trabalhemos no Evangelho a semear. Nosso Mestre sempre junto nos ampara até a lida terminar. Cristo para todos é a missão de Deus. Nós, os seus instrumentos, vamos salvar os seus. Nós somos enviados, aqui
pregarmos Cristo, muitos se perderão. Cristo para todos é a missão de Deus. Nós, os seus instrumentos, vamos salvar os seus. Nós somos enviados, aqui estamos em missão. Se não pregarmos Cristo, muitos se perderão. Meus amados irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão pelo Espírito Santo esteja com cada um de nós. Amém. Entre alertas e recompensas, testemunhemos de Cristo à nossa volta. Entre alertas e recompensas, o envio de Jesus, quando ele comunica os seus discípulos: vão em meu nome e preguem em todas as cidades em redor. Não fiquem preocupados. Antes que o Filho do Homem volte, vocês ainda não terminaram a missão. A missão é apenas para um grupinho? Não. A missão é que Cristo seja comunicado para todos. Ele é Salvador de todos. Quando nós vemos o texto de hoje, o envio de Jesus e esse alerta do que eles estavam para enfrentar no caminho, do que é que nós estamos, vivendo dia a dia como testemunhas de Cristo Jesus. É importante que nós atentemos-nos para as palavras. Eu sempre gosto de deixar para vocês um versículo. Se vocês estiverem cumprindo bem a missão do Senhor, esses eventos acontecerão. Vamos ler juntos? Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Mateus 10, 22. Que motivação, né? Todos odiarão vocês por causa do meu nome. É um ótimo incentivo para ficar em casa, né? Sair para enfrentar desafios, sair para enfrentar animosidades, sair para ser odiado. Especialmente quando alguém que prega a palavra, prega exatamente uma promessa de amor, reconciliação. Deus Todo-Poderoso escolhe reconciliar-se contigo. Ele faz isso através de Jesus. E aí você ouve: mas eu não pedi nada disso. Eu não quero saber desse Jesus que a igreja está pregando. Isso é coisa de gente antiga. Isso é coisa dos nossos pais. Hoje em dia, cada um por si e Deus por quem chegar primeiro. Mas com aqueles que são prósperos. Como é que é? É o Deus que ele fez, lógico. Muito bem, o Luiz pegou bem. É o Deus que eu faço com o meu coração. O meu coração que me impele a ser um conquistador. E aqueles por quem eu passar por cima estão ali exatamente para que sirvam de degraus para mim. É a natureza humana. Se é para ser odiado, que pelo menos eu esteja no topo da cadeia. Odeiem, mas que estejam abaixo de mim. É assim o coração humano? Ou eu estou muito alienado? Não, né? Não. Sim. Por quê? Porque é da nossa natureza humana. Essa natureza que é corrupta. Essa natureza que precisa ser tratada. E o tratamento não é simples.
O tratamento não é com qualquer água com açúcar. O tratamento não é com qualquer cursinho de autoajuda de boa vontade entre os homens. Não. O tratamento, como a Mariana mesma colocou, é um tratamento de choque. E Deus é tão bom que, em toda a severidade e necessidade desse tratamento, Ele escolheu punir quem? Ele mesmo. Porque Ele sabe a necessidade, a urgência e a profundidade desse tipo de tratamento, Ele escolhe punir Ele mesmo. Jesus é Deus. E Ele sofre a punição do Pai. E Ele sabe o preço pelo qual pagará para resgate de toda a vida. Ele sabe. E Ele sabe também que para recusar, para evitar, para se contrapor, os seus enviados, os seus discípulos, serão odiados pelo mundo. Porque o mundo caído em pecado, quando eu digo mundo, eu já citei aqui em outras vezes, né? O mundo em si, ou seja, a natureza, o mundo em redor, ele em si ele é neutro. Ele é a criação de Deus, certo? Ele é atingido, ele é afligido pelas consequências do pecado. Diz o apóstolo Paulo, a natureza, ela anseia, ela aguarda a volta do Senhor, como uma mulher em dores de parto. Ela espera aliviar-se deste sofrimento que o pecado, nosso pecado, impõe sobre a natureza. O pecado em nós atinge não apenas nossa vida, mas também a natureza ao nosso redor, o mundo criado por Deus. Por isso, também o mundo sofre, como diz o texto, jaz no maligno. O mundo padece pelas influências do diabo e as consequências do pecado que está em nós. O texto de hoje, meus amados irmãos, um texto escolhido dentro da série trienal, que cai em um dia muito especial para a nossa igreja. Hoje, dia 24 de junho, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil está celebrando 119 anos de fundação. Aqui no Rio de Janeiro, eu lembro quando eu cheguei aqui, há 12 anos atrás, uma placa bem bonita que tinha ali na frente, um testemunho do nosso irmão, senhor Arlindo, que era o nosso testemunha constante. Ele escreveu: Igreja Luterana no mundo desde 1517, no Brasil desde 1904 e em Campo Grande desde 2003. Esse é um ano festivo, como a gente coloca aqui, é o ano em que em julho nós celebraremos 20 anos de fundação desta congregação, deste templo. E 119 anos da IELB, da igreja da qual nós fazemos parte, da qual nós, junto com outros cristãos, dizemos: é assim que eu creio, é assim que eu quero testemunhar. É com este grupo que eu quero me abraçar e seguir em frente, cumprindo o chamado que o Senhor Jesus nos dá. E esse chamado diz claramente: vão pregar em meu nome e estejam alertas, porque o mundo se colocará contra vocês. Me chama a atenção, meus irmãos e irmãs, neste trabalho que a Igreja Evangélica Luterana faz. É o desafio de pregar Cristo para todos. Não é apenas um lema, é um compromisso, é uma prática. E essa semana me chamou a atenção uma mensagem que eu recebi, dizendo que tem se expandido no Rio de Janeiro e também para outras regiões da região sudeste e também do Brasil, um movimento chamado Igreja Inclusiva. Já ouviram falar?
O movimento chamado Igreja Inclusiva, que inclusive preparou uma Bíblia própria, uma Bíblia de estudo própria na sua linguagem, ensinam, dentre outras coisas, que o que vale quando a palavra de Deus diz: não entrarão nos céus nem mentirosos, nem gananciosos, nem roubadores, nem sodomitas, nem homossexuais, nem faladores, esses não entrarão, porque o que vem do coração do homem e o que o homem se assenta dentro dos seus desejos, isso está contra a palavra de Deus. E se está contra a palavra de Deus, precisa de arrependimento, precisa de lei. Porque somente diante da lei de Deus nós nos damos conta da nossa fraqueza. E assim o Evangelho de Cristo, esse Evangelho que acolhe pecadores arrependidos, nos inclui para dentro do reino dos céus. Esse movimento difunde ministros e ministras que mantêm suas relações homoafetivas publicamente diante, do púlpito como pregadores, chamado Igreja Inclusiva. Mas para que seja igreja inclusiva, precisam excluir alertas, advertências, admoestações, mandamentos claros e evidentes da palavra de Deus. Em última instância, para que vivam o amor que pregam, a palavra do Senhor tem que se calar. O que tem acontecido? Esse tipo de mensagem, esse tipo de ensino tem encontrado acolhida em nossa sociedade. Tem encontrado acolhida em muitos corações e em muitas vidas, e tem mobilizado movimentos com um grande número de pessoas. Aqueles que se opõem a este ensinamento, a esta prática, a ensinamentos que vão nessa mesma linha dizendo: a Bíblia precisa ser atualizada, porque os seus ensinos estão ultrapassados. Nosso tempo é moderno. As contingências, os movimentos sociais de inclusão, de abraçamento que estão acontecendo, a Bíblia não dá conta de tudo isso, ela precisa ser atualizada. Minha irmã está ficando com os olhos arregalados. Esse é o discurso. Esse é o discurso que encontra acolhida no mundo, na cidade, ao nosso redor. Aos que ensinam assim, o mundo não odeia. O mundo bate palma. Olha como esse movimento está crescendo. Olha como essa igreja é inovadora. Jeremias. Exatamente, meu irmão. Exatamente. Não é inovação. Estão apenas mudando a roupagem de um mesmo discurso, um discurso antigo, um discurso que o próprio profeta Jeremias denunciou para nós, vocês ouviram hoje. Os meus compatriotas, eles se levantam contra mim e esperam que eu caia. Levantam armadilhas e esperam que eu caia. Por quê? Porque o coração humano, por conta do seu pecado, ele rejeita a palavra de Deus. Ele busca conformar a palavra do Senhor ao seu próprio interesse. Nesse sentido, quem é o Deus para esse coração? Não é o Deus da Escritura. É o Deus que, como eu brinquei no início da minha pregação e que o irmão identificou, é o Deus que eu construo, segundo os meus valores, segundo os meus interesses. Para onde nós incorremos nesse caminho? Para o inferno. O Senhor Jesus alerta bem claramente nesse texto que nós ouvimos há pouco: temam não o mundo que tenta matar, tenta ferir o vosso corpo. Temam antes de tudo a Deus, que tem o poder de mandar para o inferno tanto o corpo
quanto a alma. Se por causa do meu nome, se por causa do meu evangelho, vos perseguirem e vos odiarem, louvem a Deus. Porque mais vale estar preso, acorrentado, sob jura de morte, mas fiel à palavra de Deus, do que de bem e de palmas com o mundo e o seu pecado, mas em desacordo com a vontade do Senhor. Ao negar o pecado e a palavra de Deus, nós colocamos em xeque o próprio Evangelho, a necessidade de Cristo e o seu propósito. Se nós afirmamos que a lei de Deus, que os seus mandamentos, que os seus ensinos são maus para nós, então tornamos também a vontade e o propósito de Deus de resgatar o ser humano como algo duvidoso. Porque a palavra de Deus diz que a lei do Senhor é boa. A sua palavra é útil para o ensino, para a correção, para orientar para a verdade, para ensinar a justiça e para operar a salvação a todo aquele que nele crê. Uma igreja como a IELB, como a nossa igreja luterana, que olha para a Escritura e diz: ainda que me fira, ainda que me machuque, ainda que me ponha no chão, a lei de Deus é boa. Não porque ela me faz afago, mas porque ela revela na minha consciência e ao meu coração que eu careço da misericórdia e da graça de Deus. Pela graça vocês são salvos. Isso não vem de vós, é um presente dado por Deus. Deus nos salva não por causa das obras boas que fazemos, mas por causa da obra salvadora de seu Filho Jesus Cristo. Ser uma igreja inclusiva não significa pregar e ensinar segundo os preceitos do mundo, segundo as leis e as contingências da época, mas pregar segundo a vontade e em toda a extensão desta vontade do Senhor. Uma igreja que é verdadeiramente inclusiva, ela prega, ela ensina, ela acolhe Jesus em lei e em evangelho. Ela acolhe Jesus em lei, quando revela que não em nós, mas somente em Cristo há segurança de vida eterna, paz com Deus e verdadeiro perdão. E ela é inclusiva em Cristo, quando acolhe Jesus pelo Evangelho, para revelar que este Evangelho que chegou ao meu coração e que me assegura de que eu sou filho de Deus, ele não é apenas para mim. Ele é para todas as pessoas, não importando a sua condição social, não importando o seu histórico, por quais caminhos trilhou, quantas decepções viveu, quantas escolhas erradas tomou ou foi induzido a levar. Há perdão para todos e há uma nova vida, disse o apóstolo Paulo. Se eu vivo em Cristo esse novo perdão, vou viver então pecando de qualquer jeito, sem compromisso? Inveterado? Ah, porque o Senhor agora me deu liberdade, vou fazer o que eu quero? O que o meu coração, que ainda continua corrupto, me induz? De modo algum, disse o apóstolo Paulo. Pois foi para viver em Cristo que você foi comprado por preço. Portanto, guardem o seu corpo, guardem a sua vida para servir a Cristo e a sua vontade. Essa vontade que ele expressa claramente em sua palavra. Uma igreja verdadeiramente inclusiva. A IELB faz questão de ser, defender. Uma igreja que comunica o Evangelho para todo o pecador,
que chama ao arrependimento e que propõe uma nova vida em Cristo, uma vida que começa aqui e que se estende para a eternidade. É somente nele e por causa dele que nós somos incluídos na família do Pai. E é por causa dele que nós testemunhamos hoje e até a volta de Cristo. Ainda que o mundo nos odeie, há uma promessa. Aquele que ficar firme até o fim será salvo. Em meio às adversidades, olhem para Cristo. Ele os incluiu no grupo dos testemunhas. Ele os conforta e sustenta pelo poder do Espírito. E ele envia cada um de nós para falar de Cristo àqueles que estão à nossa volta. Por Jesus. Amém. Nos colocamos de pé. E a paz do nosso Deus, que é maior que a nossa compreensão humana, guarde e preserve nossas vidas pela fé em Cristo Jesus. Amém. Cantamos. Podem sentar-se, meus irmãos. Nós cantamos do próximo hino, número 189, e durante este hino, todos que vieram preparados, nós convidamos para que possam trazer ao altar do Senhor a sua oferta de gratidão e alegria. Cantamos do hino número 189.
vier tanto faz, nele confiarei, pois Jesus me entreguei. Agora sou feliz, agora sou feliz, agora sou feliz, agora sou feliz, como sou feliz, feliz, sim, eu sou feliz. Se o vier tanto faz, nele confiarei, pois Jesus me entregou. Queremos falar com o nosso Deus em oração. Nós temos alguns motivos de gratidão. Como eu falei, no dia 24, hoje, aniversário 110 anos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e será transmitido no dia de amanhã, dia 25, um culto online, lembrando esse dia, organizado pela própria administração da igreja. E essa semana também celebramos, no último dia 23, foi ontem, o aniversário da Congregação Cristo Rei, 55 anos, a nossa sede paroquial em Itaguaí completou 55 anos de fundação. Amanhã estaremos lá participando nesse culto, amanhã, no domingo, dia 25, participando nesse culto, que será, então, logo após, complementado com o almoço de confraternização. Nós também lembramos ao Senhor, colocamos em sua presença nossos pedidos em favor da saúde de alguns irmãos e irmãs de nossa igreja. Lembramos Jéssica Rembinski. A Jéssica nos acompanha lá da congregação de Varginha, Ela está em Lavras. Ela foi internada por um problema. A Jéssica, exato, a Jéssica. Ela está lá sendo cuidada, já recebeu alta, está em casa em recuperação. E também ela pede, que nós coloquemos em oração, porque ela tem um processo aí, a intenção de pedir, ingresso lá para um concurso para voltar novamente para o Rio de Janeiro, e ela aguarda muito com anseio, trabalhar ali em Seropédica. Será uma grande alegria, poder recebê-la também em nossa comunhão. A nossa irmã lá da congregação, ela era da congregação da Penha e está migrando para a nossa congregação, a senhora Maria da Penha Costa, Dona Maria da Penha Costa, ela mora lá, região de Santa Cruz, ali, Veridiana, e ela está passando por um momento de luto pessoal e precisa muito do apoio, também orientação e suporte profissional para o cuidado da sua saúde. Também lembramos a nossa irmã e amiga, madrinha do Luiz Guilherme, a senhora Lourdinha Satiro Jacobsen, que é professora e está internada lá em Porto Alegre, precisando de atenção muito séria. Então pedimos a Deus pela recuperação da nossa irmã Lourdinha, nossa comadre. Também colocamos diante do Senhor a condição de saúde, a recuperação da Luane e nossa irmã Maria Rosário. Também colocamos o pedido, do nosso irmão Luiz. Amém. Ação de graças. Amém. Professor Fabrício, não. Ele esteve aqui há 2 semanas em nosso culto, participou conosco, disse que entraria em contato para o culto da semana passada, e iria conosco, mas eu não vi, não tenho notícias do Fabrício. Fica a dica, Fabrício, se você está acompanhando nosso culto, seja agora, então, ou em qualquer outro momento, entre em contato, a gente está com saudades de ti, quero a sua presença aqui na congregação. Mais algum outro pedido,
Outro agradecimento? Uhum. Uhum. Ah, vai para Itaguaí amanhã. Ah, tá bom. Tá bom. Lembramos também com alegria nossos irmãos, né? Luzia, Velten e Jorge de Souza, que essa semana completaram 15 anos de casamento, né? Que Deus abençoe. Possa também dar à dona Luzia, nossa irmã, plena recuperação da sua saúde, ela que ainda precisa, né, de descanso, repouso, está fazendo fisioterapia, mas continua ainda precisando de cadeira, né, para se locomover com mais segurança. Uhum. Dayana. Uhum. Qual o nome dele? Pode começar de Adão até... Então, nome bonito. Né? Se não é Aminadab, né? Pois é. Temos motivos para agradecer a Deus, né? Estar na sua presença com humildade e toda a confiança. Amém. Ele tinha aberto naquela semana mesmo? Ah, sim. Uhum. Que bom. Sim. Que abra as portas para ele fechar, né? Tá certo. Nos colocamos de pé, confiando na providência do Senhor, oramos ao nosso Deus. Senhor Deus, Pai bondoso, aqui estamos em Tua casa, em Tua presença. Certo, Senhor, de que Tu nos acompanhas e nos alerta acerca dos perigos e adversidades que enfrentamos neste mundo. Tanto adversidades, animosidades externas, Senhor, de um mundo que, pela influência do diabo, pela influência do pecado, rejeita a Tua palavra. E por sermos, Senhor Deus Pai, pessoas que guardam esta palavra no coração, também nos têm rejeitado. Senhor, não queremos nos sentir preciosos, pelo contrário, queremos que a Tua palavra possa exalar de nós e que Tu sejas reconhecido. Assim como João Batista, profeta, testemunha, que foi reconhecido por Ti como grande dentre os profetas do Antigo Testamento. Não usou de orgulho, arrogância, ser maior ou igual a Ti, mas proclama, e nós repetimos o seu testemunho: convém que ele cresça e que eu diminua. Apontando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Senhor, nos entregamos em Tuas mãos. Não importa quantos perigos nós enfrentemos pelo Teu nome, o nosso corpo está em Tuas mãos e será ressuscitado. A nossa alma permanece em Tuas mãos e ela vive para sempre. Ó Senhor Deus e Pai, permita a nós, como comunidade, como sínodo, sermos uma igreja inclusiva no verdadeiro sentido dessa palavra, daqueles que comunicam e compartilham Jesus Cristo em toda a extensão da Sua palavra, tanto em lei quanto em evangelho, tanto na justiça evidente da nossa miséria, quanto, Senhor,
na misericórdia excelente do teu acolhimento. Permita, Pai, que nós também reconheçamos a tua presença em outras esferas da nossa caminhada, cuidando do nosso corpo, dando-nos saúde, ânimo e vigor, cuidando, Senhor, dos nossos bens, da nossa família, dando-nos, Senhor Deus, segurança e paz, dando-nos, Senhor Deus, provisão para o sustento e também para o auxílio aos que estão carentes ao redor de nós. Guarda-nos, Senhor Deus, com segurança no ir e vir aos nossos lares e também na tua casa de adoração. Entregamos aos teus cuidados, Senhor Deus, nossos pedidos, com ação de graças pelo matrimônio de nossos irmãos Luzia e Jorge, em 15 anos de amor, de acolhida, de cuidados mútuos. Fortaleça, Senhor, suas vidas, seus corpos, seu amor e perdão. Senhor Deus, toma a Dayana Gomes nas tuas mãos e abençoe com mais um ano de vida, bem como todos os demais aniversariantes dessa congregação e familiares. Permita-o, Senhor Deus, em meio aos desafios deste novo ano, terem a segurança da tua companhia. Pai, pedimos a Ti que olhe com misericórdia e continue dando força e sustentação para o Luiz Carlos, nosso irmão, pelo novo negócio que o nosso irmão Robson desenvolve lá no Pará. Senhor, pelas oportunidades de emprego ao Kaique, ao Guilherme, aos demais jovens, Senhor Deus, que buscam oportunidade no mercado de trabalho, ainda que em sua inexperiência, mas com boa vontade e, Senhor Deus, na disposição de servir ao próximo da melhor forma possível. Senhor Deus, abençoe a Ielbe na formação de pastores, professores, na formação de alunos, Senhor Deus, tanto na diaconia quanto na educação das crianças. Senhor Deus, que esta igreja, que esta comunidade, como representante da Igreja Luterana do Brasil, possa trabalhar com todos, sem excluir, mas, Senhor Deus, que nós também não nos dobremos às contingências deste nosso tempo, pois ele é passageiro e a tua palavra permanece para sempre. Cuida, Senhor, com tua mão poderosa dos nossos irmãos e irmãs que estão enfermos. Lembramos e colocamos em tua presença a Jéssica, Maria da Penha Costa, Lourdinha Satiro, Luane, Rosária e outros irmãos e irmãs de nossa igreja que precisam, Pai querido, de cuidado, tua presença e a segurança da tua companhia. Pai, por tudo isso, pedimos e agradecemos, seguros de que operas muito mais do que pedimos, tudo quanto necessitamos. E como peregrinos que somos nessa terra, seguimos em frente, Senhor, segundo o teu chamado, certo de que a nossa vida repousa em tuas mãos. Por amor de Jesus, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém, ó Deus. Queremos nos preparar para esse momento da Santa Ceia. Convidamos a todos que desejam colocarem-se de pé e falarmos com o nosso Deus em oração.
Senhor Deus, nosso Pai querido, aqui estamos em Tua presença. Em nossa humildade, oferecemos a Ti do melhor que temos o nosso corpo, nossa vida e todos os nossos dons. Dos frutos da terra te apresentamos, Senhor Deus, do trigo pisado, assado, trazemos o pão. Da uva, também pisada e fermentada, trazemos a Ti, Senhor Deus, o vinho. Toma-os em Tuas mãos e dá-nos, segundo a Tua promessa, Senhor, o Teu verdadeiro corpo e sangue junto com cada um desses elementos, a fim de podermos, sob a Tua promessa e poder, viver a comunhão do perdão aos nossos pecados, a segurança de uma caminhada contigo já aqui e para a eternidade. Por amor de Ti, ó Cristo, nós pedimos e agradecemos também na oração que aprendemos em Tua presença, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Senhor. Meus amados irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, o partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós para a remissão dos pecados. De modo semelhante, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, entregou, dizendo: Bebei todos deste. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isso quantas vezes o comerdes e beberdes em memória minha, diz o Senhor. E essa palavra permaneça para sempre em vossos corações e mentes. Amém. Cantamos o Cordeiro Divino. Cordeiro divino, morto pelo pecador, sê compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, sê compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, a paz concede. Amém. Podeis sentar-se. Convidamos então a mesa do Senhor. Acho que podemos fazer todos de uma única vez. Aqueles que estão assim preparados para a mesa e assim desejam receber o pão e o vinho, o verdadeiro corpo e o sangue do Senhor Jesus, para perdão aos seus pecados, reconhecimento, humildade e segurança de comunhão por meio de Cristo. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. É minha força, luz, canção, lugar seguro dele achei, rocha que não se abala. Que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar. Consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer.
Só Cristo nem se tornou frágil de climas pleno Deus, que dom de amor, justiça e paz, as palavras tanto a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu, o meu pecado a dor sentiu, por sua morte eu vivo. Seu corpo inerte ali ficou, luz que as trevas se apagou. Glorioso dia então surgiu, vivo está ressuscitou. Nos colocamos de pé, demos graças ao Senhor nosso Deus. Ó Senhor, Santo Deus e Pai, graças te damos porque mais uma vez nos reconfortaste por este dom precioso da salvação. Consola-nos, Senhor Deus, na segurança da Tua companhia, em meio às adversidades do mundo, aqueles que lutam contra a Tua palavra e o Teu Evangelho, e guarda-nos pelo Teu Espírito Santo firmes e comprometidos com o testemunho que nos resgatou do poder do diabo e nos envia ao mundo como Tuas testemunhas. Permita, Senhor, que movidos por Tua presença, certos desta comunhão, também amemos o nosso próximo com o amor que provém de Ti. Em Teu nome, ó Cristo, pedimos e agradecemos. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o rosto e vos dê a paz. Amém.
Podem sentar-se, nós cantamos do último hino. Um hino que lembra, então, a missão da IELB, a missão da nossa igreja, em nossa vasta terra, número 196. Amém? Amém.